noite. Hoje nós estamos aqui para a nossa oficina de Xing, oficina de prática oracular do Xing. O nosso encontro aqui todas as terças-feiras, às 8 horas. A gente faz esse trabalho, pedindo uma mensagem do oráculo para a semana, até a próxima oficina, na próxima terça-feira. Bom, vou fazer uma apresentação do nosso trabalho. Eu me chamo Thelma Boniô, sou professora de Xing. Mantenho esse espaço aqui com o canal TaoTube, que é uma parceria minha e da Marie-Louise. Nós somos taoístas, seguimos a tradição da Escola Ortodoxa Sanitária, somos ordenadas no caminho do Tao, e o Tao, uma das artes do Tao, né, o caminho do Tao, a gente chama de Dao Shu, uma dessas artes é o I Ching, né? O I Ching é muito popular, muito conhecido aqui no Ocidente, né? Principalmente por causa da tradução do Richard Wieland. Um dos métodos mais tradicionais de consulta do I Ching é o método através das moedas, que nós vamos fazer aqui hoje. O I Ching é um tratado, mas também é um oráculo, né? Ele é conhecido como um livro. Na verdade, ele, por trás desse livro, na base desse livro, né? O livro, na verdade, é um comentário, está o oráculo em si, né? Essa semana eu publiquei um pequeno post, e eu vou desenvolver isso mais à frente, sobre a natureza da consulta oracular do I Ching. Não é uma consulta de previsão do futuro, e sim da atitude que nós devemos tomar no presente para que nós possamos encontrar o melhor caminho para levar o nosso empreendimento, né? Então, muito importante esse aspecto para as pessoas a gente entender essa finalidade do oráculo, né? Os homens antigos da China antiga usavam o I Ching dessa maneira, para saber o que iria acontecer naquele momento, né? E esse sentido é muito importante da gente recuperar e de tê-lo em mente. Bom, eu fiz essa pequena apresentação, rápida apresentação. A oficina, então, é uma atividade dentro do nosso projeto maior sobre as artes taoístas. Ela é prática, ela não é um curso aqui, eu ensino a tiragem, né? A montagem e uma interpretação baseada nos estudos, mas ela não é um estudo em si, né? E no caso de haver uma vontade de estudar, né, de aprofundar, nós temos vários cursos, né? O curso de fundamentos e o curso de hexagrama, que tem a abordagem taoísta. Bom, quando a gente fala em consultar o oráculo, consultar o I Ching, a gente precisa ter em mente, né, alguns aspectos que são muito importantes, principalmente dentro da tradição da linhagem taoísta. Então, o primeiro ponto é a postura, né? Como é que a gente deve se posicionar diante do I Ching? Como é que a gente se prepara para o hexagrama, para a mensagem? Como é que a gente interpreta o I Ching? E antes dessa consulta ao livro, a gente aqui ensina algumas técnicas de interpretação do oráculo, né? Que são bem interessantes e que, às vezes, nós não vamos encontrar no livro propriamente dito. E também fazemos uma técnica de interpretação avançada chamada 4 Caminhos, que é muito rica e muito interessante. Bom, quando a gente quando a gente se aproxima do I Ching, é porque a gente tem uma dúvida, é porque a gente tem uma questão que precisa e deve ser respondida, né? Esse é o princípio que deve nortear e guiar a nossa consulta ao oráculo. Então, quando a gente se dirige ao oráculo, né, nós devemos nos perguntar, será que eu tenho realmente uma dúvida? Será que eu tenho realmente uma questão que eu não consigo responder? Essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer antes de chegar ao I Ching. Por quê? Porque muitas coisas são solucionadas, né, a partir da nossa própria compreensão, né? Então, o I Ching é uma ferramenta, né, de muita sabedoria, que pode nos ajudar, é lógico, mas muitas das vezes é importante que a gente pergunte se aquela questão que nós temos merece ser consultada, né, merece uma resposta dada pelo I Ching. Então, qual é a sua questão? Esse é o nosso ponto de partida, né? Qual é a relevância da sua questão? E como
Como é que a gente se prepara, propriamente dito, para o Exu? A gente fala num certo ritual de preparação. Então, tem uma preparação física, né, real, e uma preparação espiritual, da postura diante do oráculo. Né? Muitas pessoas me perguntam, então, mas isso é importante, já que o oráculo ele fala dessa conexão, né, com os mestres, né, que ele é a própria sabedoria. Eu digo o seguinte, o ritual ele é importante como preparação, né? Uma sua preparação, uma sua conexão com o Exu. Então, começando pela postura, né? A postura diante do oráculo. Então, a gente deveria se manter com retidão e respeito. Tá? Primeiro passo, né? É a gente se manter em silêncio. Né? A concentração, a preparação para a tomada da mensagem. Eu sempre falo, né, que você pode ser da tradição taoísta ou não. Não importa, você pode ter uma forma de se conectar com os deuses, com as divindades, com os mestres, né? Pode ser através de uma oração, de um mantra, ou de uma poesia até, né? O que é importante é que aquele gesto faça a conexão, né, que você deveria ter com o Exu. O conceito de se esvaziar, ele é um conceito muito importante dentro do Tao. Ele fala de você agir com a naturalidade, com o coração vazio, né? Então, é como se você se despojasse, né, de aspectos que pudessem interferir na sua resposta. Então, se esvaziar aqui é se manter de forma reverente. Né? Esse é o primeiro passo, né? É o primeiro passo da postura do esvaziamento, da preparação, tudo isso num ambiente calmo, tranquilo, se possível, um ambiente onde você tenha uma mesa, que você possa colocar esses objetos, que seja um espaço tranquilo, né? Um espaço que também seja aconchegante para você, né? Que ele tenha uma energia que possa fazer essa ligação, né? Essa conexão, esse elo entre você e os mestres do oráculo. Folha de papel e caneta, eu sempre acho importante para você ter como um bloco, até um bloco para você anotar a mensagem do Exu. Né? Eu tenho alguns alunos que sempre já me disseram que eu tenho um bloco aí, onde eu anoto, né, as minhas consultas, as respostas, né, das mensagens. Tem pessoas que gostam de desenhar também. Eu considero importante até como memória do seu desenvolvimento, né? Mas vai chegar um momento em que você não vai precisar mais do caderno nem da caneta. Mas, por enquanto, né, ele é importante. Então, tradicionalmente, a gente trabalha com as moedas. É o que vamos fazer hoje aqui. São 3 moedas. Né? Essas moedas são moedas chinesas, muito, hoje em dia, fáceis de serem encontradas aqui no Ocidente. Trabalhamos com 3 moedas, frente e verso. Existem vários padrões de moedas chinesas aqui, né? A gente estabelece o que vai ser o Yan e o que vai ser o Yin, porque o Xing vai trabalhar com alternância, com a complementariedade do Yin e do Yang, né? Então, o que nós fazemos aqui através das moedas é uma combinação energética de linhas Yins, de resultados Yins e resultados Yang. A moeda ela tem uma significância muito interessante quando a gente usa essa moeda no oráculo, porque ela já, por si só, ela já fala do que é a própria ideia de se religar, né, da imagem formada de um trigrama. Então, o exterior da moeda é o redondo, que fala do céu. O meio da moeda é representado por um vazio quadrado, que representa a reta, uma reta que representa a terra, né? Então, o conhecimento do Xing do homem se revela entre o céu e a terra, e quem faz essa junção, essa manipulação, é a mão do homem. Então, o homem vai estabelecer esse equilíbrio entre a energia do céu e a energia da terra. São 3 moedas,
jogamos cada moeda 6 vezes, formando 6 linhas. Então, e eu além das moedas, como eu falei, um local limpo e organizado, né, importante. O incensário, eu tenho um incensário aqui do meu lado que eu não vou conseguir exibir. Eu acendo os 3 incensos de sândalo, porque o sândalo, ele fala, a madeira, e esse aroma aqui dele, né, ele está relacionado à tradição taoísta, né, de despertar, né, o sentido da purificação. Então, o sândalo transformado em fogo, né, como maneira de purificar. O incenso é chinês, difícil de ser encontrado aqui no Brasil. Geralmente, eu peço esse incenso lá em São Paulo. Né? É muito interessante. Também trabalhamos com sândalo em pó, né? E também o pó do sândalo, né? Ele queima mais rápido até do que o incenso comum, né? E ele mantém a chama, o incenso com força, né? Então, uma coisa importante também, que eu vou aproveitar para falar, que é sobre a fumaça do incenso, né? Então, observar quando a gente tem, por exemplo, entra no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, né? E você pode muito bem perceber o movimento energético do espaço a partir da retidão da fumaça do incenso. Então, a gente sempre acende o incenso em pé, né? E a gente percebe o movimento da circulação do Qi, né, do vento também, a partir do movimento do incenso. Então, se ele sobe de uma maneira coesa, né, significa que a energia está estabilizada daquele local, né? Se ele apresenta muitas ondulações e a fumaça sobe de maneira irregular, fala também do Qi daquele espaço, né? Essa também é uma maneira... Posso perguntar? Pode. Eu sempre... O meu incensário ele é horizontal, tá errado então, né? Tá errado, quer dizer, é uma forma ocidental de usar, né? Não está errado, entendeu, Cláudia? Mas, por exemplo, se você está dentro de um trabalho espiritual, e aqui a nossa abordagem com o I Ching, ela tem toda essa ritualização, esse ritual, esse rito, né? Esse rito, ele fala de uma conexão que ainda é necessária, né? Os mestres do Xing não precisam de nada disso, né? Eles podem fazer ao ar livre, andando e tendo um resultado. Então, a conexão, mas dentro da tradição taoísta, a gente trabalha com o incensário em pé. Ele tem tripé, né? O número 3 é muito importante. Eu vou mostrar o meu incensário. Deixa eu pegar ele aqui. No altar, tá vendo? Então, acendo o incenso em pé aqui, né? Esse incensário você pode trabalhar com pó de sândalo aqui dentro. Né? Claro, você não precisa ter um incenso desse. Lindo, adorei. Mas faz parte da ritualística, né? O que acontece? O que é importante a gente ter? Dentro de cada tradição, estabelecer a sua conexão, né? Então, o incenso, e você sabe bem disso, né? Pelo seu conhecimento, pela sua especialidade, o aroma do sândalo. Né? Esse aroma do sândalo ele é muito específico mesmo, e ele faz essa ideia, que a madeira, né? A madeira tem a ver com a primavera, a madeira tem a ver com a vida, então todo esse aspecto que traz também a essência em si, tá? Ela é muito importante dentro da preparação, né? Agora, você não tem incensário como aquele, não tem, então, não tem, você procura existem hoje em dia muitos potinhos assim que você pode colocar ali. A gente trabalha com as cinzas, né? Porque as cinzas fixam o próprio incenso, né? Mas se você não tiver, pode começar com areia, e depois, à medida que você for tendo cinza, né? A ideia de você fixar. Esse incensário que você me mostrou, ele pode ter uma finalidade para você, para ambientação, por exemplo. Né? Sim, eu tenho os que ficam em pé também, eu tenho alguns, mas o que eu mais uso, por uma questão para não esparramar muito, é uma questão mais estética, né? Claro. Mas a função da cinza, eu compreendi. Porque a cinza, porque eu não consigo mostrar aqui, está muito baixo, se eu mexer aqui ele vai cair. A ideia da transformação,
tudo que aqui o Xing ele é transformação, ele é mutação, né? Então, a gente está falando de algo que se transforma, né? A madeira que recebe o fogo, e esse fogo ele ascensiona através da fumaça. Então, esse processo ele é muito importante dentro a gente entender todas as transformações que ocorrem, né, na natureza. E esse incenso ele traz o incenso traz essa representação, tá? Depois a gente pode conversar até um pouco mais sobre a questão das flores, da própria essência das flores, que a gente também utiliza nos rituais taoístas, né? Trabalhando o conceito do perfume. Né? Aroma, né? Flores. Isso é muito bom também, a gente trabalha dentro desse conceito também. Né? Então, é mais um aspecto também bem interessante. Tá bom, obrigada. Vou fazer a nossa consulta de hoje. Vamos lá. Estou pedindo, então, uma mensagem para a semana. A Marie vai nos ajudar aqui, colocando o resultado online. Primeiro, antes de ir diretamente para a consulta, eu não terminei de falar sobre os 3 incensos, porque são os 3 princípios, céu, homem e terra, e o livro de Xing. A gente tem vários livros de Xing traduzidos no Brasil. Aqui nós vamos seguir o livro do mestre Sheng, que é o nosso mestre, é um livro azul, que eu não estou agora... está aqui. A gente tem um outro livro também muito importante, que é um livro do mestre Alfredo Juan, que é um mestre traduzido em português. Não conheço ele pessoalmente. O livro do mestre Alfredo Juan, eu não estou com ele aqui agora em mãos. Deixa eu pegá-lo aqui só um instante. Então, são 2 obras que servem... Aqui achei. No nosso trabalho aqui semanal de tiragem do oráculo, né? A gente trabalha com esses 2 autores. Bom, eu falei sobre a questão, né? A questão é o nosso ponto de partida. Como é que a gente vai formular essa questão? Essa questão não deve levantar perguntas tipo sim ou não. O que é isso? Perguntar, devo me mudar em março? Sim ou não? Ao oráculo, né? Isso não é o tipo de pergunta que a gente faça, né? Porque você pode perguntar, como é que eu devo conduzir minha mudança para que tudo dê certo no mês de março, né? Então, o Xing ele vai lhe dar a resposta da maneira como você deve se posicionar, né? Como você deve se desenvolver aquela situação, né? Perguntas alternativas, tipo assim, eu vou me mudar para Cascadura ou para Madureira, né? Você tem 2 alternativas, né? Numa mesma pergunta, né? Que é a ideia do e ou do ou, né? Isso não é uma pergunta que se deva fazer ao Xing. Você pode perguntar separadamente. Você tem 2 perguntas. Né? Vou comprar apartamento A ou vou comprar apartamento B? Né? Qual é o mais... Então, você pode fazer quantas vezes você quiser, para quantos apartamentos você tiver interesse. Né? Então, por quê? Porque o Xing vai lhe dar uma forma... Se você for preciso, ele vai lhe dar uma resposta precisa. Né? Se você for por muitos caminhos indiretos, você vai ficar muito confuso. Né? Então, o aconselhamento que a gente dá a todas as pessoas que começam a consultar o oráculo, né, é que seja o mais transparente possível. Porque ser transparente com o oráculo significa ser transparente consigo próprio. Né? Se você não for você for o consulente, não for o consultor, é bom que você também tenha isso em mente. Né? Então, pessoas que talvez assim demonstrem, né, uma certa... um certo mistério, né? Na verdade, ele é muito simples, então ele é muito direto. Por isso, o papel, né? Então, se eu estou tirando um oráculo para Marie, eu vou fazer a pergunta para a Marie. Eu vou perguntar ao Xing, o que a Marie deve fazer para, né? Agora, se for eu vou perguntar o que eu devo fazer, né? Então, a maneira de você redigir a pergunta, ela já fala muito da possibilidade da resposta também, tá? Pergunta com mais um assunto diferente, a gente não faz, né? Lógico, então, eu devo primeiro
comprar passagem para Miami e depois ir para o aeroporto. Isso não se faz, né? É muita informação dentro do mesmo conceito. Não perguntar o que não lhe diz respeito diretamente, né? Então, meu filho está indo morar fora. Como vai ficar o meu filho? Né? Ou como é que vai ficar o casamento do meu filho? Essa pessoa é boa para o meu filho? Isso não é o tipo de pergunta que a gente deveria fazer ao oráculo, né? E sobre também a questão da saúde, né? Geralmente, quando a gente fala de saúde ele é um processo, né? Então, a gente não deveria perguntar ao Xing sobre a questão da cura, né? Embora todos nós tenhamos, né, vivendo um momento, atravessando um momento de muita dificuldade, de muita ansiedade nesse sentido, né? A gente deveria perguntar ao oráculo, né? Qual é a melhor maneira, como é que ele procede para ter um tratamento mais eficaz em relação a uma gripe, né? Um mal-estar qualquer, né? Então, esses são cuidados, digamos assim, que nós deveríamos ter, né? Quando fazemos uma pergunta ao Xing, né? Um consultor tem que ter isso como princípio, tá? Ou deveria, pelo menos, ter isso como princípio. E um aluno e um jovem consultor, um novato, né, um consultor novo, um consulente novo, também né, é bom que aprenda, né, também a ter essas qualidades, né? Bom, eu vou me preparar aqui, de posse dessas informações, eu vou tocar o sino, eu vou jogar as moedas 6 vezes. Pode colocar na tela, por favor, Thelma? Vou colocar. Tá aqui, ó. Só preciso passar o mouse. Tá. Então, a Marie vai nos ajudar aqui. Ela vai colocar o resultado aqui ao vivo, formar um hexagrama. Então, eu vou me concentrar, tocar o sino. Oito na primeira. Seis na segunda. Oito na terceira. Seis na quarta. Oito na quinta. Seis na sexta, né? Bom, nós jogamos as moedas 6 vezes, né? As 3 moedas, fazendo essa combinação dos números que são possíveis de resultado. Então, nós temos 6, 7, 8 e 9, considerando 6 e 9 como as linhas mutáveis, é onde ocorre a transformação. O Xing é transformação, é mutação, né? Então, o nosso hexagrama da semana, mensagem para a semana, ela é um hexagrama que tem 3 linhas móveis. Hexagrama receptivo. Então, é receptivo ou abrangente, né? Ele é a terra propriamente dita. É uma trigrama de cima é a terra, trigrama de baixo também é terra. Então, a gente tem aqui uma mensagem que fala da abrangência, né, da receptividade. E aí a gente pode começar a entender o hexagrama antes de ir ao livro, e esse que é o trabalho que nós fazemos aqui, focado na visão taoísta, entender o que significa terra, o que é o trigrama terra, dentro da visão taoísta, dentro do Xing, né? O terra é o lugar da criação, ou melhor, é o lugar onde as coisas se transformam, se criam. O céu nos dá a força
criativa. E na Terra as coisas se transformam. A gente fala que na Terra todos os seres se transformam, os 10.000 seres, na visão da complexidade taoísta. Então, céu, né, e terra, e aqui a terra como receptivo, como lugar da própria transformação. A terra é a mãe, a terra também representa a possibilidade da solidez, né? A terra fala também dessa natureza de receptividade. Quando a gente olha para o hexagrama receptivo, a gente percebe que tem 3 linhas móveis. Então, nós temos o 6 na segunda, o 6 na quarta e o 6 na sexta posição. Então, é uma semana, se nós fôssemos olhar a mensagem a partir do hexagrama, né, do simbolismo gráfico, né, do ideograma, do hexagrama, a gente teria uma ideia de uma transformação, né, ocorrendo em 3 momentos. Tá? Então, quando temos 3 linhas móveis, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta da mensagem? Segundo o nosso mestre, a orientação que ele nos dá é ler, transformar essa mensagem num outro hexagrama e ler a decisão dos 2 hexagramas. Deixa eu só ver aqui, confirmar aqui com vocês. A gente vai transformar esse hexagrama, o receptivo, com essas 3 linhas móveis. Então, temos 3 linhas móveis, vamos converter para o segundo hexagrama, que seria, né? E vamos fazer a nossa resposta na soma das 2 decisões dos 2 hexagramas. Tá? Então, a gente tem, antes de chegar ao texto, a gente tem a Terra, a linha do centro da Terra, do coração da Terra, se transformando numa linha Yan. A gente tem a 4ª linha também se transformando numa linha Yan. E a gente tem a 5ª linha, a 6ª linha se transformando numa linha Yan. Então, existe aí uma natureza que deixa de ser Yin para ser Yang, né? Então, o equilíbrio entre Yin e Yang, né, entre a quantidade de linha Yin e a quantidade de linha Yang, se estabelece com a própria transformação do hexagrama. Já transformei para você, tá? Muito obrigada, Maria. Então, tem um aspecto importante aqui que a gente trabalha sempre com o conceito desse CA ou CP, né? CA, ele se refere a um conceito muito importante no taoísmo, que é céu anterior, aquilo que vem antes da gestação. A gente fala de energia ancestral, aquilo que acompanha a gente antes do nascimento, né? O taoísmo fala de uma força latente que gera todas as potencialidades. É como se fosse o próprio ventre, né? O ventre está ali, né? Ele possibilita que todas as coisas surjam. E nada mais interessante do que o ventre relacionado à Terra. A Terra é o próprio ventre, né? E essa Terra, ela vai se transformar. Então, o céu anterior, ele é o número 0, que é o que dá origem a todas as coisas. No céu posterior, que é o CP, que é uma sequência mais conhecida no Ocidente, principalmente através do livro do Richard Willen, ele é o número 2 na sequência. Isso traz uma informação muito importante para a gente, né? Então, as linhas se transformam e o significado também se transforma. Então, nós devemos ler a mensagem da semana no julgamento ou decisão desses 2 hexagramas. Quando a gente tira um trigrama, né, a gente também, eu falei sobre a natureza energética dos elementos, falei que a Terra é a solidez, que a Terra é a possibilidade de criação e transformação, falei que a Terra é o ventre, né?
O que isso significa, né? E aí, a gente, dentro do texto do estudo do I Ching, rapidamente falando, né? Se a gente for olhar o trigrama Terra, que é esse trigrama que está aqui nessa escala, né? Ele vai falar de receptividade, ele vai falar de conservação, obscuridade dentro da ideia do Yin, né? Do Yin que é introspectivo, né? E abrangência. A Terra, ela é a matéria, ela é visível e ela é limitada, né? Então, a Terra tem esse aspecto daquilo que você pisa e transforma, né? Esse elemento que possibilita que todas as transformações ocorram. Então, de posse dessas informações, a gente pode ler o nosso hexagrama, né? Então, a gente entende que é uma transformação interna, mas que a transformação maior da semana vai ocorrer no ambiente externo. O trigrama interno fala daquilo que é invisível, do inconsciente. O trigrama externo, ele fala do que é visível, do que é consciente. Ou a gente chama ele de superior, né? Ou externo, e o inferior de interno. Então, nós percebemos aqui que existe uma mudança maior no aspecto externo. E essa mudança ela vai acontecer com mais força ao longo da semana, se considerarmos a mensagem como 6 dias, como cada linha, né, significando um dia. Então, como deveria começar o nosso empreendimento da semana? Qual é a mensagem que o Xing nos está dando para o empreendimento da semana? Ele está nos dizendo, começando de forma suave, transformando-se internamente, prosseguindo na suavidade, para ter bom caminhar com o Yan. Esse Yan, ele vai abrir possibilidades no nosso entendimento, no nosso coração, na nossa consciência, para que possamos terminar a semana, né, com a sua capacidade de criatividade, que é o alcance do céu. Então, a gente está falando de 6 etapas relacionadas a 6 dias. Vou procurar aqui o nosso hexagrama. Estou subindo, só um segundo. Não, você está certa. Olha aqui. Agora que eu vi, que eu quero mostrar ainda isso aqui. Então, a mudança aqui é da terra sobre terra, né? E aí nós vamos ter uma mudança sutil, e essa mudança ela é muito interessante. Ela é, o Viren chama o após a conclusão, né? Que é o fogo sobre água. Esse hexagrama, ele fala do final de um ciclo, né? Então, ele estabelece, dentro de um ciclo, deixa eu ver aqui o nosso... Ele é o antes da conclusão, aliás. Então, ele fala qual é a postura antes da conclusão, né? É o fogo e a água, e aí podem representar a própria ação humana, porque fogo e água, eles falam da própria ação do homem. O homem é feito de fogo e água, né? Então, na medicina chinesa, a parte superior do nosso corpo, né, é por onde chegam os meridianos, né? Os meridianos Yan. Na parte inferior, a gente tem os meridianos Yin, associados à água, né? Então, essa transformação de água e fogo, né, ela se dá antes de uma finalização, antes da conclusão. Então, ele está falando para a gente que a transformação da terra, né, interna, gerando água, e a transformação da terra externa, gerando fogo, é um hexagrama que fala de um momento anterior à realização, que seria a água subindo e o fogo descendo. Então, o que pode nos dizer a mensagem da semana? Foco na capacidade, né, de ser
receptivo e abrangente o que está acontecendo com seus empreendimentos, né? Essa semana é uma semana de muito trabalho, né? Que ainda não, esse trabalho, esse empreendimento, possivelmente ainda não vai encontrar o seu fim, né? Então, a gente está antes da conclusão. Então, entender que existe uma etapa posterior a essa, que talvez exija da gente uma transformação interna, né? E como é que a gente se transforma? Voltando, até usando o aspecto da introspectividade da Terra, né? Esse aspecto do yin da Terra, né? Voltando-se para si próprio, para suas práticas espirituais, para o seu desenvolvimento. Tá? Essa é uma possibilidade de leitura muito rica, né? E que a gente, antes de chegar propriamente ao texto, né? A gente acaba discorrendo um pouco sobre ela. Se a gente quiser ler, né, a resposta em si, a interpretação dada pelo nosso mestre, ele vai nos dizer para ler as duas decisões, né, ou julgamentos, ou sentenças, como é nomeado por alguns autores, né? Então, eu vou seguir aqui para a gente ter a informação. Tá subindo, tá subindo. Tá bom. Um dos livros que a gente comenta muito, esse livro aqui, Vinho, do mestre Alfredo Juan, é um texto muito interessante também, que eu indico para quem tem interesse histórico, interesse em entender um pouco mais sobre o desenvolvimento do Xing. O livro do nosso mestre, do Sheng, ele é mais um livro de consultas, né? Ele aprofunda até alguns pontos, mas o aspecto histórico é mais explorado nesse outro livro aqui, dessa capinha vinho. Tá? Então, a gente tem aqui o hexagrama, os dois hexagramas. Então, quando são 3 linhas móveis, como foi dito, a gente vai ler, a gente transforma para o segundo hexagrama só quando forem 3 linhas móveis. E vamos ler as duas decisões. Tá? Eu gosto também de falar sempre desse aspecto do estudo do Yin, do Yang e dos trigramas, né? Então, nos cursos que dou, eu sempre falo sobre a formação dos trigramas. A gente entendeu os trigramas como um movimento, combinação energética. Eles são arquétipos que expressam, né, o conceito de energia na natureza. A gente precisa ter em mente que essa visão é uma visão chinesa. Então, a gente tem, aumentando, céu e lago, que tem a mesma origem. O vento e a água também têm origem comum. A montanha e a terra também têm a sua origem comum. E o fogo e o trovão, né? Então, esses elementos foram códigos energéticos vistos, né? Experienciados pelo Fuxi lá atrás, há cerca de 7.000 anos. E é isso, daqui ele vai estabelecer todo o I Ching, né? Então, ele vai falar da combinação entre os 8 trigramas, 8 vezes 8, gerando 64. Então, o que a gente percebe é que o I Ching, ele é baseado em imagens e números, né? Então, a combinação numerológica, ela é muito importante, né? O 8 é visto como símbolo da prosperidade, né? Símbolo do dinheiro, do ganho financeiro, né? E esse 8, se a gente perceber aqui, ele tem a origem, né? Quer dizer, não que ele tenha origem, mas ele é destacado no conceito dos 8 trigramas. Não vamos ter tempo de falar hoje aqui, mas é um conceito importante dos 5 elementos. 5 elementos vão estar presentes na interpretação do I Ching. 5 elementos é um conceito bem posterior, né? O Fuxi, quando pensou I Ching, não sabia dos 5 elementos, mas eles são muito bem aplicados à ideia do Bagua, né? Dos 8 trigramas. Então, a gente tem a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Esses 5 elementos, eles vão interagir na forma de geração, um gerando o outro, e também na forma de controle. Controle e geração falam do equilíbrio desses elementos na natureza, né? Eles seguem as leis da naturalidade. E aqui já tinha apresentado a vocês esse outro quadro, né? Em que a gente tem a oportunidade de ver as características resumidas dos trigramas.
O fogo e a água, que eles são o resultado do hexagrama transformado, o fogo é clareza, visibilidade, lucidez e excitação. O fogo é movimento ascendente, tá? E dilatador. Ao passo que a água fala do perigo, da dificuldade, da armadilha. A água é emoção pura, né? A água é um movimento oposto ao fogo. Ela é descendente e penetrante. A água busca a profundeza e o fogo busca a ascensão. Então, é preciso, para que haja um movimento, haja uma transformação, que haja uma troca de posições. E aqui a gente ainda não tem essa troca. O fogo está no lugar dele e a água está no lugar dela. Então, é possível que a gente não encontre essa semana, né, uma solução muito adequada, né, para os nossos empreendimentos. Né? Desculpa, deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu... aqui. Tá. Então, eu vou voltar lá para a nossa resposta, para ver se... Colocou, já está lá. Então, só um momento, por favor. Os 2 hexagramas. Aqui. Bom, hexagrama abrangência, né? Então, a PUM, se a gente for olhar aqui, né, o conceito de receptividade interior, receptividade exterior. Então, há um equilíbrio entre o interno e o externo da situação. A semana começa com essa definição, com essa possibilidade, com essa ideia, melhor do que definição. Então, a Terra, ela vai falar de criação, né? Então, ela tem um vazio, como diz o texto aqui, né? E esse vazio, é esse vazio que permite que tudo aconteça, né? Que tudo se estabeleça. E um conceito muito importante que a gente não vai explorar aqui, né? Mas que a Terra é a multiplicidade. Porque a Terra é lugar onde todas as coisas se transformam. Então, a quantidade de linhas aqui é a maior quantidade de linhas dos hexagramas. Se você reparar, são 12 linhas, né? Cada linha partida vale uma, então são 12. Então, aqui fala de uma grande quantidade, de um número, né? Então, isso também é importante da gente entender, né? Da amplitude da Terra. Né? E aí, quando a gente olha para o ideograma, ele pode ser o ideograma arcaico, ele traz também um conteúdo para a nossa interpretação, que a gente também não tem muito tempo para explorar aqui, né? Mas você pode olhar para o próprio significado do que é a Terra, né? Então, ele vai nos dizer, o Kuhn fala de uma Terra que se estende infinitamente e é capaz de sustentar todos os seres, abraçando todas as formas de vida. No sentido da abrangência, significa um território como símbolo do coração de uma pessoa abrangente, capaz de permitir que se crie nela. Então, a Terra, ela fala de um coletivo, né? Mas ela fala de um coletivo a partir da ideia do coração, né? É como se fosse um coração que possibilitasse que tudo se transforme, né? E a própria ideia da mãe, né? A mãe é generosa, a mãe é receptiva, isso tudo são qualidades da Terra, né? Bom, a gente também pode continuar no nosso estudo a partir da estrutura do hexagrama, é uma maneira também, e geralmente aqui o nosso mestre, ele usa isso para falar do que eu falei antes, da ideia de terra sobre terra, né? Então, 2 terras que estão caminhando juntas, né, para uma transformação. Né? Como eu falei há pouco, a mensagem da semana, ela se destaca, se coloca a partir da leitura das 2 decisões. Então, eu vou ler a decisão do hexagrama abrangência, ou Kuhn, né, ou receptividade, e ele diz, abrangência, princípio, abertura, harmonia na retidão de uma égua. O homem superior tem para onde ir. Precipitando-se, desorienta-se. Seguindo, adquire orientação. Harmonia no sudoeste, encontra amigos. No nordeste, perde amigos. Tranquilidade e retidão, boa fortuna. A expressão da terra é a abrangência. O homem superior utiliza a virtude abundante
para sustentar todos os seres. Ora, começando, a grande imagem, né? A expressão da terra é a abrangência, como nós já vimos, né? Então, ela é capaz de generosamente acolher a todos e a todos, né? Ela tem uma virtude abundante, e essa virtude da terra, ela orienta o homem superior. O homem superior aqui é o homem, é a última linha, é o homem, é a sexta posição, que é a sexta linha, é a linha do homem superior, do sábio, né? É aquele homem que consegue olhar e ver toda a situação acontecendo. Ele sabe o desencadear, ele consegue enxergar o desencadeamento da situação, né? Então, ele consegue olhar para baixo e ver todo o processo acontecer. A retidão da égua associa-se à égua à própria terra, né? Então, esse conceito da égua como a própria terra. Eu vou voltar aqui no nosso texto, né? Ele vai dizer: abrangência, princípio, abertura, harmonia na retidão de uma égua. Ele falou aqui das virtudes do Ixine, né? As virtudes do Ixine acontecendo de forma na própria ideia da terra, né? Então, abrangência, porque há uma receptividade à terra nesse sentido plural. Princípio é porque tem um princípio original, uma ideia original que possibilita que aquilo se desenvolva. Abertura, tem espaço e condições para continuar esse empreendimento. Então, poderíamos dizer que a semana ela oferece uma possibilidade de caminhar, né? Mas que vai ter uma transformação nesse caminhar, né? Ao longo dos dias, a gente vai ter uma transformação significativa. Quando a gente olha no resultado e vê... Opa, deixa eu voltar. Que na linha de baixo, que no diagrama de baixo, a gente vai ter a própria transformação da água, né? Essa água, ela tem origem na Terra. Essa água tem origem na Terra. Essa água poderíamos dizer que ela é uma filha da Terra, um filho da Terra. E é um filho da Terra. Ela é resultado da transformação, né? Então, ela guarda em si, né, uma relação com a Terra. O fogo, ele é o filho do céu. Ele é a filha do céu, aliás, é o feminino. Então, a gente está falando, na verdade, de uma orientação muito voltada para não perder o princípio de equilíbrio que a gente tem entre o céu e a terra, né? Talvez fale de uma necessidade de um trabalho interno que a gente consiga se transformar, né? Eu estou falando até no aspecto mais pessoal, mas pode ser também um aspecto, né, para todos, na mensagem no sentido mais global, né? Então, como a gente consegue, que momento que a gente pode avançar, né? A gente vai se transformar, mas ainda não é o momento ideal, né? Ainda falta algo que estabeleça essa conexão nesse sentido, tá? Eu vou continuar aqui no texto da Terra. Então, a gente tem a ideia, né, do homem superior, tem para onde ir. Só um instante, por favor. Então, ele sabe qual é o caminho que ele tem que ir. Se ele se precipitar, ele perde a sua orientação. Seguindo, adquire orientação. Então, ele precisa seguir, né? E a Terra dá esse caminho, a Terra dá essa abertura para ele prosseguir, tá? Harmonia no sudoeste encontra amigos, no nordeste perde amigos. Tranquilidade e retidão, boa fortuna. Aqui ele está falando de um aspecto de caminhar, né? Ele diz assim: seguir é o sudoeste, e nordeste corresponde na mandala do céu posterior, respectivamente aos trigramas terra, yin, o símbolo da ação suave das pessoas receptivas, e montanha, yang, símbolo da imobilidade, do impedimento, como oposto da receptividade. O que ele está querendo dizer aqui, né? Se ele não souber se conduzir como a virtude da terra, que é a fidelidade, é a sinceridade aos seus princípios, ele pode cair na montanha,
que seria o Nordeste. E o Nordeste, aqui, a terra e a montanha, ela fala de dificuldade. A montanha representa uma dificuldade a ser vencida, né? Então, na verdade, o que é importante a gente guardar? Ele tem que se manter, se conduzir da mesma forma do princípio ao fim. Talvez a ideia da montanha aqui é que leve a essa transformação, né? E a gente vai ter, se você reparar, uma montanha com a transformação, uma montanha interna que a gente tem algo aqui que rompe com essa naturalidade, com esse princípio, né? Levando ao fogo, à água e ao fogo, fogo sobre água. Essa é a primeira parte da resposta. Na segunda parte, eu vou para a segunda parte aqui, é o ED, né? Que é o antes da conclusão. Então, se a gente for ler também a decisão, ele vai dizer, olha aqui, só para entender, né? O antes da conclusão, o fogo sobre a água. Então, a lucidez, a clareza sobre o perigo. A gente tem aqui, antes da conclusão, a abertura. A pequena raposa, quase concluindo a travessia do rio. Deixa molhar sua cauda. Ainda não pode se julgar seu sucesso. Fogo sobre água, antes da conclusão. Um homem superior usa da cautela para discernir e determinar sobre lugares e direções. O que ele está alertando aqui para a gente? É usar o discernimento. A gente vai fechar a semana ainda numa reflexão, né, que precisa ter mais cuidados, né, porque as linhas estão fora de retidão. Então, é uma semana, né, o comportamento, né, que fala de dificuldades, que atravessar o grande rio é quase terminar a dificuldade, né? Deixar molhar sua cauda na verdade, você acabar sendo influenciado, né? E aí ainda não alcança o sucesso. Então, eu diria que essa semana ela começa com oportunidades, né, que é a abrangência, mas ao longo da semana a gente vai enfrentar dificuldades, né, que precisam usar da cautela e da determinação. Saber por onde ir, saber o que quer fazer, saber qual é o seu rumo, né? Quais são os lugares, né? Quais são as suas direções. Então, a gente já viu que se prosseguir por um caminho, você vai continuar no caminho da Terra, no tal da Terra, mas se você for por um outro caminho, você vai dar de cara com a matéria sólida, que é a montanha. Montanha é um acúmulo de matéria sólida, né? Que fala do perigo e que fala de uma necessidade de se ter um roteiro, um caminho a ser trilhado, um trabalho a ser feito, né? Então, a gente fala de alguns obstáculos aqui, né? Atravessar o Grande Rio é atravessar a semana sabendo que você pode sair, que você pode ter muitas dificuldades, mas que você, com cautela e discernimento, você pode chegar a um resultado. Uhum. Esse resultado ainda não é satisfatório, então, eu diria, por exemplo, uma pessoa que está fechando negócios essa semana, ter muito discernimento, né? Onde está entrando, por exemplo, né? Em que área está entrando, né? Como é que você vai proceder ao longo da semana, por onde vai se conduzir, saber quais são as direções, observar bem as oportunidades que tem, né? Agir de forma sincera, né? Se a virtude da terra é a sinceridade, então devemos usar essa virtude. E ele fala de um trabalho de coletivo, né? Porque a terra é a maioria, a quantidade. Então, acho que é uma semana de esforço, que não vão ser concluídos nessa semana, né? Mas que são necessários para a gente começar a trilhar, né?
Então, aqui ele diz: a raposa é um animal pequeno, astuto e cauteloso, com uma cauda muito grande e felpuda, que lhe dá equilíbrio para correr, em contraponto ao corpo médio que possui. Ao atravessar uma água, precisa usar a lucidez do fogo para evitar o perigo que corre no final da travessia. Se a sua cauda cair na água, ficará mais pesada que o resto do seu corpo. Então, atenção. Atenção, né? Atenção para manter o equilíbrio entre o fogo e a água, que está em desequilíbrio, né? Então, a gente pode estar enfrentando muito perigo sem ter clareza desse perigo, né? Então, é bom ter clareza, lucidez, né? Isso é muito importante. Não deixa nada no escuro, né? Realizar empreendimentos à luz do dia, por exemplo, né? Usar a força, a clareza do fogo para conduzir você da melhor maneira nessa travessia. Basicamente, eu vejo dessa maneira o oráculo. A gente sempre faz aqui, e aí eu vou chamar a Marie para nos ajudar aqui, Marie, uma leitura muito legal, muito interessante, importante, pouco conhecida, chama 4 Caminhos, né? Para a gente entender como, a partir dessa resposta, a gente tem uma interpretação. Como a gente tem 3 linhas móveis, né? Gerar um outro hexagrama, eu vou deixar a Marie conduzir aí a nossa resposta de hoje. Posso passar para você, Marie? Pode, você pode só colocar para mim, então, na tela dos 4 caminhos? Posso, claro, para a gente finalizar aqui. Vê se eu passei aqui. Acho que eu passei, né? Passou. Deixa eu só ampliar aqui. Então, os 4 caminhos é uma forma, né, da gente poder abrir, né? Está carregando hoje e eu não sei o que é, alguma coisa da internet. Uhum. Mas é uma forma da gente poder abrir, né, a nossa resposta para alguns níveis de compreensão que a gente pode aprofundar, né? Normalmente, quando a gente está lidando, né, com uma resposta que tem uma energia mudando igualmente, né? Numa situação, né, que tem 3 linhas mutáveis igualmente, a gente não assim necessitaria abrir esses 4 caminhos, né? Mas pode ser interessante para quando a gente tem uma resposta com menos mutação, mais concentrada em um hexagrama, né? E que a gente quer aprofundar aspectos, né, dessa resposta. Eu acho que não está dando para ver, não. Então, hoje a gente, como você falou, realmente... Eu não sei, a minha internet não nem tá... gosto muito de trabalhar com tanta mudança, né? Quando tem tantas linhas móveis nos 4 caminhos, né? Mas o que ele nos indica? Ele nos indica as oportunidades, as aberturas. O Xing ele traz portas, né? Traz transformações para a nossa vida. Então, por isso que a gente fala que o Xing ele é uma estratégia, né? E sendo uma estratégia, ele traz essas possibilidades. Então, se você trabalha dentro dessa ideia, né, do Xing como, caso nós tiramos 2 hexagramas, o ponto A, que é o ponto de partida, e a chegada, que é o segundo hexagrama, ele fala de todo um processo, e que às vezes a gente quer cortar esse processo, né? A gente quer fazer o atalho, né, para chegar logo no final da situação. Então, talvez ele esteja nos dizendo essa semana, olha... Cuidado, você tem um corpo pequeno, uma cauda gigantesca. Essa cauda está muito à mostra. Ela pode representar o perigo para você, né? Então, também fala das vaidades, né? Então, eu acho que a gente pode considerar essa semana como uma semana aí, né? De muito aprendizado e usando a virtude da Terra, sabe? E olhando muito para o caminho que a gente tem que desenvolver. Né? Acho que a gente... Ele não está carregando. Eu acho que a minha internet hoje está muito instável. Essa semana trocaram o cabo da net e aí ela está meio assim, não está, tá vendo? Ainda está carregando, uma coisa simples. Talvez, como você mesma falou, hoje não seja o caso da gente trabalhar com os 4 caminhos, já que a gente tem essa transformação aí
ao encargo de cada um de nós, né, Marie? Então, Com eu acho, certeza. eu não sei se vocês têm alguma pergunta. A Cláudia quer falar mais alguma coisa, Cláudia? Eu tenho assim, eu queria agradecer pela oportunidade. Uhum. Eu gosto muito de oráculo, eu estudo tarô Que bom. e eu jogo baralho cigano. Ah, que bom. E no baralho cigano tem a carta da montanha, né? Uhum. E é exatamente essa questão de transpor algo que você... E tem essa questão do elemento terra, e é um desafio que aparece. E eu só jogava Xing na internet, que a gente joga lá e vai... É bem interessante. E é assim... É muito complexo, assim, no sentido de você... São muitos detalhes, né? E aí tem relacionado aos 5 elementos, ao Yin, ao Yang. Eu estudei isso, sou uma estudiosa, mas ainda sei muito pouco, tem que saber mais ainda, né? Mas estudei em relação à questão dos chakras, em relação à questão da própria aromaterapia. A gente tem óleos que têm a energia Yang, tem óleos que têm a energia Yin, né? Os cítricos são Yang, por exemplo, e os que têm resinosos das raízes têm a energia Yin da terra, enfim. É bem interessante. E eu precisava realmente ouvir o que você falou hoje. Fico feliz, né? Porque a gente está num grupo um grupo desafiador, né, Thelma? Nosso grupo E algumas coisas aconteceram, né? Um colega saiu, enfim. Eu concordo com você, né? Eu vou só aqui finalizar aqui nossa gravação.